Olá, bem-vindo ao Agora Aprendo. Vamos agora iniciar nosso estudo de morfologia. Vocês sabem o que é morfologia? Muito bem, grosso modo, morfologia estuda as pequenas formas. Mas formas de quê? Seria pequenas formas das palavras. Como diz aqui, morfemas, que faz parte da morfologia, são pequenas formas que dão significados diferentes para a palavra como um todo. É o que nós podemos ver aqui na palavra menininhos, por exemplo. Observe, caro estudante, na palavra menininhos nós temos aqui algumas formas que dão pequenos significados para essa palavra toda, menininhos. Nós temos o menine, que significa um ser humano, que pode ser tanto masculino como feminino, mas, enfim, é o radical da palavra que dá a ideia de nome. Nós temos aqui, portanto, a primeira forma, ou seja, o primeiro morfema. Também temos o inho, que dá a ideia de diminutivo, e essa noção, esse significado de diminutivo para a forma 1, que é o menine, nós chamamos de segunda forma, ou seja, mais outro morfema. Também temos aqui uma outra expressão que dá uma característica diferente para a palavra como um todo, que é o O, podia ser o A, ou seja, o O diferenciando-se do A, produz, portanto, uma outra forma, ou seja, outro morfema. E também temos o S. Nesse caso, o S ele é um morfema porque indica plural, ou seja, morfemas são pequenas formas que dão significados diferentes, seja de plural, seja de gênero, seja de grau, diminutivo ou aumentativo, ou seja, para o tipo de palavra a ser colocada. Aí você fala, mas então quer dizer que todo S é um morfema? Não. Para ser morfema precisa ter um significado diferente, dar uma ideia de diferença para com a outra palavra. É o caso aqui da palavra lápis, por exemplo. Note que esse S ele não é morfema, porque não indica o plural. Portanto, o S de menininhos é morfema, mas o S de lápis não é morfema. Logo, podemos entender aqui que morfema seria o objeto de estudo de morfologia. Morfologia, logia, estudo, morfo, dos morfemas. Muito bem, agora o conjunto de morfemas gera o que nós chamamos aqui de palavra, que é muito discutido hoje em dia no meio acadêmico, do que seria a palavra em si, mas, enfim, nós temos, portanto, 10 classes de palavras que são produzidas por esses morfemas. Nós temos o substantivo, o artigo, o numeral, o adjetivo, o pronome, o verbo, o que fica junto do verbo, que é o advérbio, a preposição, conjunção e interjeição. São 10 classes de palavras que fazem com que as expressões vocabulares de hoje em dia, na língua portuguesa, possam ser distribuídos em forma de gavetas, como se fossem classes, né? Por exemplo, vamos exemplificar. Nós temos aqui a palavra dois, que seria uma expressão vocabular, que nós vamos classificar em uma dessas gavetas aqui. No caso, dois seria um numeral. E outra palavrinha mais fácil, né, só para ilustrar, cantar, por exemplo, não é difícil entender que cantar aqui seria a classe dos, muito bem, verbos. Temos o ai, né, uma expressão de emotividade, que seria ligado à interjeição. O de, que ligaria expressões simples, que seria uma preposição. E, por fim, a palavra comunicação, que é o nome de um ato, né? Que seria, no caso, para o substantivo, a ideia. Então, essas classes de palavras, que é formado por conjunto de morfemas, que dá seu nome de morfologia, também tem as suas variações. Variações que se referem são palavras que podem ir para o diminutivo, como está aqui escrito em menininhos, pode ir para o gênero masculino, como menininhos, né? Podia ser feminino, menininhas, e também pode ir para o plural, ou uma dessas três formas.
ou uma apenas, mas varia de qualquer maneira. Essas palavras que variam são substantivos, são as palavras que referem-se à classe dos artigos, numerais, adjetivos, pronomes e verbos. Já o que está em destaque em azul são palavras que não variam, não tem variação: advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Portanto, morfologia, que é o estudo das pequenas formas que damos o nome de morfemas, está aí resumido inicialmente para o caro estudante. Muito bem, temos aqui o substantivo simples e também temos o substantivo composto. É bom deixar claro que o substantivo simples é formado de uma palavra, um radical. É o caso de água, autoescola. Epa, você pode estar perguntando, mas autoescola são duas palavras, não é? Não, não, não. O auto, esse auto aqui, com U, né, é uma palavra, não, é um prefixo. Muitas pessoas confundem, pensam que auto seria uma palavra, mas não é. Assim como pseudo, infra, intra, neo, são prefixos de uma palavra. Portanto, se aqui tem apenas um radical, nós temos o substantivo simples, né? Agora temos também o substantivo composto. O substantivo composto é formado por mais de uma palavra, ou seja, radical. Aguardente, eu coloquei de propósito aqui, ó, e todos confundem, pensam que isso aqui é uma palavrinha só. E aí que está o problema, né? Porque seria muito simples eu colocar aqui para vocês guarda-roupa, né? Porta-retrato, mas não iria causar tantos problemas. Agora, aguardente causaria. Aguardente é um substantivo composto. Por quê? Tem dois radicais, água e ardente. Olha que interessante, né? Por isso que é importante a memorização e o estudo dos conceitos, e não do ato de decorar as palavras ou o que elas expressam simplesmente por si próprias. É importante saber a função de cada classificação. O substantivo comum, ele nomeia um conjunto de ser. Se é um conjunto, então não é importante a particularidade, a característica de cada um em si. Por exemplo, o estudante não é um João qualquer. Esse estudante, ele é um substantivo comum. Porque qual é o estudante específico? Não diz, apenas é um grupo de pessoas que tem por característica comum ser aquele que lê, estuda, tem aula. Então é um grupo. O substantivo comum é um grupo comum. Não é um João qualquer. Esse João aqui, quando está próximo de um artigo indefinido, ele se torna um substantivo comum, ou seja, um grupo de pessoas que são simples, por isso que seria um João qualquer. Agora, se fosse no lugar desse fosse o João, eu estaria indicando a pessoa específica, aí seria substantivo próprio. Por exemplo, nomeia um ser particular de um conjunto. Dentro daquele grupo, eu estou indicando alguém. Por exemplo, ele se chama João. Note, caro estudante, note a diferença desse João, dessa frase, e do João da frase anterior. Ele é um João qualquer. Esse João aqui não é um João específico. E aqui ele se chama João. Opa, eu estou indicando, apontando para uma pessoa específica. Nesse caso aqui, eu tenho o substantivo próprio. No caso anterior, substantivo comum. Olha aí, mais uma coisinha importante, hein? E temos também o substantivo coletivo. Esse é maravilhoso. É o substantivo que nomeia uma coleção de seres. Coleção. Muito bem. Eu lembro que nós podemos ter coleção de quê? De moedas, coleção de dinheiros antigos, coleção de adesivos, coleção de figurinhas, enfim. A coleção, eu uso nomes simples, tá vendo? Alcateia seria uma forma simples, um substantivo simples, mas para indicar vários seres, ou seja, a alcateia é um perigo neste lugar. Nesse caso, a alcateia seria uma palavra simples indicando um conjunto de seres. E em relação ao substantivo coletivo, nós temos aqui um desafio aos caros alunos. Veja bem, onde está
o desvio nos substantivos coletivos ao lado. Vejamos eles. Alcateia, de lobo. Cardume, de peixe. Enxame, de abelha. Califa, de camelo. Onde está o problema? Bom, em caráter de revisão, o que é mesmo substantivo coletivo? Nomeia uma coleção de seres. Nós sublinhamos aqui a palavra o quê? Coleção. Então, o estudante que está começando a entender que aqui não é para se decorar nada, e sim para ver a função dos conceitos, pode perceber que todas essas palavras aqui estão com conceitos errados. Porque se o substantivo coletivo nomeia uma coleção de seres, a alcateia não pode ser de um lobo só, tem que ser de lobos. O cardume não pode ser de um peixe só, tem que ser de peixes. E a enxame não pode ser de uma abelha. Já pensou? Nossa, fulano morreu. De quê? Teve um enxame de abelha e veio uma só abelha voando. Isso é ridículo. Precisa ser abelhas. E a califa, né? O califa seria de camelos. Então, o Ministério da Boa Intelectualidade e Função das Palavras adverte: entender como funcionam os conceitos é mais importante do que decorá-los. Tudo bem? Que tal uma pequena revisão? Aprendemos hoje que substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Esses seres podem ser tanto seres concretos como seres abstratos. O exemplo de palavras que podem ser transformadas em substantivos é o 2. O 2 é um numeral cardinal, nesse caso, 2 é o nome de um ser, 2 é substantivo. Já 2 números é o que precisamos, indica a quantidade de um ser, portanto, seria um numeral. Os 2 já chegaram, 2 incorpora a função de substantivo, enquanto que escolha 2 alunos seria 2 aí um numeral. Outro exemplo seria o verbo ver, no caso da palavrinha veja. Veja bem, você ainda é feio, veja seria um verbo. A Veja é uma revista do Povo, seria o nome de uma revista. Limpe bem com o produto Veja seria o nome de um produto. E veja a ilustração do livro, é um pedido, portanto, veja seria verbo. O valor semântico aqui é muito importante. Concreto seria o ser que tem existência própria, enquanto que abstrato seria um ser que não tem existência própria e não tem autonomia, por isso que precisa de um ser concreto para existir. A classificação assim dos substantivos continuaria sendo ela simples, composta, substantivo comum, substantivo próprio e o substantivo coletivo. O simples por ter apenas um radical, o composto tem que ter mais de um radical, 2 em diante. O substantivo comum é aquele que indica um grupo de pessoas, enquanto que o substantivo próprio é aquele que indica um ser particular. Já o substantivo coletivo indica uma coleção de seres. E aí no desafio nosso, percebemos que tanto em alcateia, cardume, enxame e califa, nós temos aí a presença do substantivo coletivo por meio do plural que essas palavras simples significam. E com a advertência, concluímos que é importante ver como os conceitos funcionam mais do que simplesmente decorá-los. Até a próxima.